Ramatiz e a beberagem de ayahuasca em ritos mediúnicos, umbanda e outros. Esse é o tema que nós vamos falar no vídeo de hoje. Qual é o pensamento de Ramatiz a respeito disso? Recebi uma psicografia atribuída a Ramatiz e este mestre espiritual incentivando a beberagem de enteógenos, especificamente de ayahuasca, dentro dos processos mediúnicos, por dentro da Umbanda. Será que essa mensagem é fidedigna, é verdadeira? De fato, Mestre Ramatiz teria... O que Mestre Ramatiz tem a nos ensinar sobre isto? Hoje tem muita gente nas redes sociais que conhece Ramatiz somente de textos divulgados nas redes sociais. Nós temos como referência o principal médium de Ramatiz, que foi Hercílio Maes. Deixou uma obra estupenda, uma obra com conteúdo, com fôlego. É possível, mestre Ramatiz, falar em contrário àquilo que ele nos ensinou através do seu principal médium, que foi Hercílio Maes? É possível? Vamos refletir, vamos pensar o que Ramatiz nos ensinou através da psicografia de Hercílio Maes quanto ao entendimento no que tange ao aspecto espiritual da beberagem de enteógeno, ayahuasca e outros. Que inferências nós podemos fazer da obra de Hercílio Maes? Até porque, no contexto da década de 50, não estava tão pulverizado, tão até banalizada essa tradição ancestral como está hoje. Então vamos refletir juntos. Bom, Ramatiz nos deixa bem claro, várias das suas obras, notadamente Fisiologia da Alma, o impacto negativo no psiquismo humano do uso de alcaloides. Aí, principal, a nicotina. Ele nos diz, abre aspas, palavras de Ramatiz: patética a intenção humana em obter calma, inspiração e coordenação do raciocínio para o trabalho através do fumo, do cigarro. Há que se entender que na época existia todo um marketing do cigarro como terapia de ocasião. Então, Ramatiz nos descortina o aspecto espiritual do além-túmulo. O que acontece com o fumante após o desencarne vivo, o desencarne dele? E ele nos traz uma classificação, as piteiras vivas. Então, muitas vezes que o fumante pode vir a se tornar uma piteira viva de entidades oportunistas, entidades intrusas que estão fumando junto através da emanação da volatilização da nicotina através do duplo etéreo. Então, ele já não recomenda e nos elucida esta questão da nicotina. Ramatiz aprofunda a questão dos vícios, abre aspas, ele nos diz: não se deve buscar sensibilidade psíquica e alteração da consciência com substâncias perniciosas. Aí ele atribui, ele classifica essas substâncias, cocaína, heroína, morfina, ópio, alcaloides de uma maneira geral, e cita a amalina dos cipós mariri e jagube. Então, um alcaloide desses cipós. Aí, por inferência, em relação à ayahuasca, que é feita de cipó, entre outras folhas e ervas, eu não sou iniciado na ayahuasca, não sei nem como é feita a sua feitura, eu estou me referindo à questão dos ensinamentos de Ramatiz. Aí nós já temos uma inferência que Ramatiz não é possível, que a orientação de Ramatiz que veio através do Hercílio Maes, em algum momento seja favorável. Não temos nenhum indicativo à beberagem. Muito pelo contrário, aqui ele cita a amalina dos cipós, mariri e jagube, uma forma de alcaloide. Por inferência, nós podemos afirmar que esse mestre espiritual não é favorável à beberagem de ayahuasca. Mas vamos continuar com a nossa análise. Ramatiz não recomenda nenhuma ingestão
de bebida ou qualquer outro alcaloide, qualquer substância que altere consciência, que possam deprimir as energias vitais, substâncias que possam ser depressoras do sistema nervoso central e, nominalmente cita, que desatam quadros ou memórias mórbidas do subconsciente. Então, com todo respeito à terapêutica dentro da tradição ancestral do xamanismo, que usa a beberagem de enteógeno para liberar esses registros de memória que estão no subconsciente e isso ser um catalisador do processo terapêutico do consulente, daquele que está fazendo a ingestão da bebida, acompanhada pelo xamã, pelo pajé, isso não tem nada a ver com mediunismo. O se utilizar da bebida, do enteógeno, para aumentar o mediunismo e a conexão com os guias espirituais. Isso não tem fundamento. Afinal de contas, a princípio, dentro da tradição, seja o ayahuasca ou o daime, não tem finalidade mediúnica. E o Ramatiz nos faz um alerta dos riscos e perigos quanto a desatar esses nós que estão no subconsciente, essas memórias até de vidas passadas, registros traumáticos, se nós não estamos num processo de amadurecimento conquistado pelo nosso esforço próprio. A Ramatiz em nenhum momento é contra e reforça, é favorável ao uso de extratos vegetais para a saúde geral. Aqui nós teríamos xaropes, fitoterápicos e outros do herbanário disponível dentro da medicina constituída. A Ramatiz é favorável isso para a nossa saúde. Falando até aqui com referência a Hercílio Maes, o principal médium de Ramatiz, eu li todas as suas obras, estudei-as, tenho como referência e profundo respeito a esse mestre espiritual e ao seu principal médium. Agora, pela minha experiência direta com Ramatiz, eu posso afirmar com muita tranquilidade, o mestre não incentiva, não é favorável a qualquer beberagem, qualquer ingestão, fumo, cheiro, outros, cheiro no sentido de inalação nasal de substâncias psicoativas, né? Mestre Ramatiz ou bebida alcoólica não é favorável, não incentiva isso. Ele nos recomenda, nos exorta sempre, ele enquanto um swami, um yogi, um mestre yogi autorrealizado, uma consciência já liberada do processo de renascimento sucessivo na matéria, em corpos humanos, ele nos exorta sempre, nos incentiva e nos orienta que a ascensão da consciência se dá pelo esforço e melhoria interna, seja pelo evangelho, meditação, yoga, canto de mantras e outros recursos que despertem a nossa devoção, a nossa ascensão de consciência ao longo da coluna vertebral. Ele nos diz que essas práticas consagradas ancestrais são patamares e caminhos seguros e respeito à gradação individual de cada consciência, respeito o momento de cada um. Então, teu próprio espírito, ele vai desatando esses nós mórbidos, essas memórias do subconsciente, sem a necessidade de algo externo que estimule a liberação disso ou que incentive, estimule, impulsione a ascensão da consciência para patamares superiores, mas de uma forma precipitada, violenta, que o indivíduo ainda não está preparado para integrar isso na sua personalidade ego atual. E Ramatiz nos orienta, através da minha experiência direta com esse mestre espiritual, quanto aos aspectos da fisiologia oculta, aspectos energéticos da fisiologia oculta envolvido com a beberagem de enteógeno. Ele nos diz que isso dá uma explosão na energia vital do Kundalini, que está alojada no chakra Muladhara, e como uma água que vem com muita força através de um cano, isso sobe ao longo da coluna vertebral com uma força inexplicável e que atravessa, rompe todos os chakras
e abre aspectos do subconsciente, e aqueles chakras que estão com esses registros, esses impulsos reativos do subconsciente mais intensos, isso vem à tona, o indivíduo tem catarses, e antes dele chegar no estado de consciência superior, muitas vezes ele trava nessa catarse, e depois pode acontecer, depois do efeito da bebida, um processo de despersonalização, né, da sua própria identidade, ego, personalidade atual. O indivíduo pode, em alguns momentos, se não tiver maturidade para lidar com isso, ficar meio esquizoide, porque ele não estava preparado, foi uma violência, foi um soco que lhe deram. E a Kundalini tem todo um critério, toda uma tradição, todo um método para ela ir paulatinamente e subindo, os chakras vão se abrindo, esses impulsos reativos do subconsciente vão sendo integrados à personalidade atual. Isso pode demorar uma encarnação, pode demorar algumas encarnações. Dentro do processo do mediunismo de Umbanda, não precisamos de bebida alcoólica, de fumo ou de quaisquer beberagens, salvo a questão do álcool e do fumo como catalisadores, né, para a asepsia, para a transmutação, para a dispersão de fluidos, mas não há necessidade, nos orienta Ramatiz, a ingestão. Então, mediunidade se dá de forma natural, é intrínseca ao espírito, nós já havíamos sensibilizado em nosso perispírito antes de reencarnar, e as beberagens, nós temos a ilusão que isso potencializa a mediunidade, e principal risco que nós corremos em relação a essas beberagens. Desses conversei com uma pessoa que fazem mais de 20 anos que bebe enteógenos para entrar no estado superior de consciência. Eu disse, que bom, meu irmão, você se transformou, você alcançou novas percepções, mas eu te pergunto, você consegue chegar a esse estado de consciência superior, divino, sem a bebida? Ele disse que não conseguiria, e que por que eu estava perguntando aquilo? Eu disse, você já refletiu, você já pensou que depois de você desencarnar, como é que você vai fazer para chegar a esse estado de consciência superior, divino, se não tem a bebida? Ou seja, o nosso perispírito, ele fica em a nossa mente perispiritual, que está alojada no cérebro perispiritual, que é um organismo vivo, semimaterial, ele está viciado, ele está automatizado ao uso da bebida, e aí eu não tenho a bebida do lado de lá. Como é que eu faço? Eu vou ficar aqui na crosta, arrebanhando médiuns que estão bebendo o enteógeno, vou ir para agremiações, ficar no astral acoplado, colado, para me alimentar dos eflúvios vitais de médiuns que estão na beberagem. E aí nós caímos naquele ensinamento de Ramatiz que está na Fisiologia da Alma. As piteiras e canecos vivos continuam do lado de cá e do lado de lá, pois o organismo físico é transitório, impermanente. Agora, nossa consciência, se ela adquire vícios, isso fica o além-túmulo. Reflitamos. Mestre Ramatiz não respeita todas as tradições xamânicas, pagelãs, etc., mas Mestre Ramatiz não incentiva, não é favorável à beberagem de enteógenos associadas ao mediunismo, à mediunidade, seja em que local for, seja Umbanda, seja Espiritismo, Ramatiz não é favorável. E você, o que você achou desse vídeo? Deixe seus comentários, resgatemos essa Umbanda de todos nós na sua tradição, sem enxerto, sem falsas interpretações, sem apostasia. Apostasia é você dá uma interpretação que ela não é existente. Não façamos apostasia com o Mestre Ramatiz. Sejamos fiéis ao que o Mestre Ramatiz nos disse, nos orienta, o que o Mestre Ramatiz é. Sejamos fiéis e respeitosos ao seu principal médium,
Ercílio Maes, os ensinamentos que ele nos deixou. Deixe aí seus comentários, estarei lendo a todos, respondendo se necessário. Meu muito obrigado, até a nossa próxima videoaula aqui no canal Universalista EAD.